Planejamento tributário. O que que é planejamento tributário? Né? É identificar um caminho em que aquela pessoa ou aquela empresa pague menos tributo dentro da lei, né? Então, às vezes a gente conhece tantas pessoas, tantos profissionais que, por exemplo, estão desempenhando sua atividade como pessoa física. Normalmente, pessoa física paga mais do que se fosse empresa, né? O regime de tributação de uma empresa acaba, né, por exemplo, o Simples Nacional, gerando um tributo menor. Então, às vezes, você conhece, aconteceu comigo. Eu levei meu filho a uma psicóloga, né? E quando ela me deu o recibo, eu olhei e falei assim: recibo de pessoa física? Falei, você não tem pessoa jurídica? Você não tem empresa? Ah, não, porque eu tô vendo. E olha que já é uma psicóloga assim, veterana, sabe? De mais, já tem uns 20 anos de atuação, carteira de clientes ali, de paciente cheio. Ou seja, ela ganha bem. Então, ela deve estar pagando muito imposto. E aí, deve estar pagando, não, estava, né? Porque aí eu fui conversar mais detalhes com ela para a gente fazer esse planejamento. Então, o planejamento tributário, às vezes a gente pensa nas grandes empresas, mas não são só as grandes empresas. Elas também, mas até a pessoa física, para saber qual é o melhor regime de tributação para ela, né? As empresas, para saber qual é onde que ela vai pagar menos imposto. E agora, gente, agora é um momento que nós estamos passando que assim é inigualável. Por quê? Porque vem aí a reforma tributária. Só que a reforma tributária, apesar de falarem, vai simplificar, pelo contrário, a reforma tributária vai mudar só alguns tributos, não todos. Então, e além disso, né, ela vai trazer o quê? Para grande parte das pessoas, das empresas, um aumento de carga tributária. Então, elas vão precisar de um planejamento tributário para verificar como é que elas fazem para não pagar tanto tributo. E, só para dar uma noção, às vezes o planejamento tributário em vez de contratar pessoa física, terceirizar aquele serviço. Em vez de comprar um caminhão para fazer o transporte da minha mercadoria, terceirizar esse transporte. Hoje isso já é algo vantajoso. Com a reforma vai ser mais ainda, né? Isso mesmo, Roberto. O planejamento tributário é uma economia fiscal dentro da lei, né? Por exemplo, a questão aqui das clínicas médicas, né? Clínicas médicas, a gente pode ter, e vai ser um tema que a gente vai falar na nossa primeira aula do treinamento, mas a gente pode ter tanto uma recuperação de créditos tributários, quando ela já se enquadrava nos requisitos que a lei exige, então ela já se enquadrava, pagou a mais. Ou um planejamento tributário, ela não se enquadra naqueles requisitos. O que a gente precisa fazer para ela se enquadrar? Né? Precisa de um alvará de funcionamento, precisa mudar o regime de tributação. O que precisa? Precisa emitir nota fiscal de um jeito diferente, né? Então, essas questões das clínicas médicas pode gerar um planejamento tributário também, né? Às vezes é um profissional que é pessoa física, se ele construir uma clínica, né? Construir que eu falo não é fisicamente não, né? Como a entidade jurídica ali registrar, vai pagar menos tributos, certo? E aí, a questão dessas clínicas médicas, se é melhor ir para o judiciário ou administrativo, tá? Depende da situação, tá? Precisa analisar a situação, né? Mas eu nunca falaria para uma clínica que ela está fazendo procedimento estético. Se for procedimento estético e ela falar que é um procedimento estético, isso não vai ser procedimento de saúde, tá? Então, vai precisar qualificar como um procedimento de
saúde, tá? Um dermatológico, por exemplo.